Continuando o programa Mais Saúde, que hoje recebe o Dr. Roque Marcos Savioli, que você nem se apresentou no bloco anterior, amor. Eu te chamo de amor, acho que quem está Nós estamos assistindo tão em casa, né? é Que a coisa... em família, Você sabe família que Canção o Nova. bacana do programa Mais Saúde é isso, que é uma coisa assim bem, sabe, informal, não tem aquela coisa de ficar... A gente é o que Grandes é. rótulos, né? Exato. Então, mas, por favor, se apresente para quem está assistindo o programa Mais Bom, Saúde, de meu repente, pela nome é primeira vez. Roque Marcos Savioli, sou médico cardiologista, clínico geral. Faço parte da equipe do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde 1977. Jesus. Ano que vem, 40 anos. 40 anos de INCOR. Gente, que bênção. Faço parte da equipe médica do Sírio-Libanês, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, do Hospital Albert Einstein. E a gente tem a nossa clínica, né, que chama-se Exato. Clínica Savioli, que a Gisela é nutricionista e eu faço a parte médica. Pois é, aí devem estar perguntando, mas como que um cardiologista vai fazer um Cairó sobre ansiedade e depressão? Como que isso acontece? Porque veja só, uma das causas de doença cardiovascular é a depressão. São os fatores psicossociais. E hoje é muito importante que nós clínicos, né, médicos clínicos, a gente reconheça a depressão, reconheça a ansiedade, porque a gente já vai estar, vamos dizer, eliminando um fator de risco importante. Que não adianta só você tratar o colesterol, que a gente sabe que é um fator de risco para o infarto, né? Não adianta só cuidar do tabagismo, né, que a gente sabe que é fator de risco para o infarto. Não adianta cuidar da hipertensão só. Não adianta só cuidar do diabetes, se você não vê também os fatores psicossociais, que são extremamente importantes para você fazer a programação de saúde para as pessoas. Né? E graças a Deus, isso você já via com uma certa antecedência e realmente depois aqueles estudos, aquele Interheart, né? Study, que foi o que realmente chancelou, né? Que começou toda essa história, Exato. reconhecendo que as pessoas que têm depressão podem ter infarto, que as pessoas ansiosas podem ter infarto. Uhum. E hoje em dia, que a gente sabendo dessa dinâmica, desse problema mundial, né? Que a ansiedade é uma coisa mundial. Você veja só, essas guerras, quer dizer, a televisão, que não é a Canção Nova, que só coloca... Sim, o mundo vive, né, esse esquema de ansiedade. Exato. Isso faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas e mais doentes. Exato. E como que a gente resolve isso aí? Como? Remédio ajuda bastante, mas não é a única coisa. A psicologia, extremamente importante, eu acho que todo mundo deveria ter o seu psicólogo também, mas o que eu acho mais importante é a espiritualidade. E para nós, católicos, a nossa espiritualidade é católica, a nossa espiritualidade é cristã. Então, é a gente conviver e viver dentro da igreja, seguir o que a igreja pede, o que Deus pede para nós. Uhum. Eu, particularmente, como gosto muito de Nossa Senhora, e você também, né, que foi pelas mãos dessa doutora e pelas mãos de Nossa Senhora que eu voltei a ser da igreja, eu gosto muito daquelas 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede para nós derrubarmos os Golias. Depressão é um Golias, né? Ansiedade é um Golias. Transtorno do pânico é um Golias. E como terrível, está comum. muito comum. Então eu uso as pedrinhas, eu tento, né, usar as pedrinhas que Nossa Senhora pediu para nós em Medjugorje. Exato. Oração do terço diária. Hoje eu tenho até um aplicativo que eu rezo pelo aplicativo, para ser mais moderno, não é verdade? Você não ficar carregando o aplicativo, ele te explica os mistérios todos. Segundo, comunhão mensal. Não, semanal. a comunhão semanal, preferencialmente. Né? A confissão mensal, a leitura da palavra de Deus diária, pelo menos um pouquinho, né? E o jejum semanal. São 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede para nós. Jejum semanal. O jejum de Nossa Senhora é um jejum mais light, porque também esse jejum assim exagerado, ficar sem comer, pelo menos para os pacientes eu peço para não fazer. Porque às vezes o sujeito tem diabetes, o sujeito não pode ficar sem comer, começa a ter hipoglicemia, passar mal, não pode. Cada um então, tem um jejum de Nossa Senhora que é light, que você passa pão e água, né? Pão sem glúten, pão viu, sem gente? glúten e água durante 6 horas, 12 horas do dia, para a noite você janta normalmente. A oração do terço, que eu acho primordial, eu que era contra até,
não gostava muito da oração do terço, mas depois de uma experiência que eu tive lá em Medjugorje, eu comecei a rezar o terço diariamente. Além do que, existem estudos científicos que mostram que o terço, a reza do terço, reduz a ansiedade. Isso é muito Você vê bacana. uma coisa interessantíssima. Um estudo que foi feito na Itália, já há alguns anos atrás, mostrando que, durante a reza do terço, você entra numa estabilidade do sistema nervoso autônomo, de modo que você fica mais calmo, relaxa. Quer dizer, o seu organismo reduz a sua ansiedade. Então, você veja só, a oração do terço é importante, a comunhão, então, indiscutivelmente, né? Não, Isso não tem dúvida, que você é o sangue de Cristo entrando no nosso sangue. A confissão, que eu acho outra coisa libertadora, espetacular, né? Sabe? Se tem uma pessoa que vive a confissão, que quer dizer, tem testemunho da confissão, sou eu. Eu vejo no consultório quantas e quantas vezes as pessoas, só de se confessarem, já resolvem o problema. Exato. Tivemos casos que você também participou junto, né? Não é mesmo? De uma menina Deus opera que milagres, que eu falei para a menina, nesse vai momento. confessar, né? Vai confessar, a menina voltou normal. É um milagre. Eu não fiz nada, não fiz absolutamente nada. E aí, então, eu sigo essas pedrinhas e eu recomendo para você. Essas pedrinhas estão aqui nesse livro, amor? No Depressão, um sinal de esperança, será? Deve estar. Porque esse é um dos livros que realmente eu sempre achei recomendo. O melhor livro, um dos melhores que eu escrevi. Né? E aí tem o teste de depressão, né? Que você pode fazer um teste se você está deprimido ou não. E eu não sei se... Eu sempre falo dessas pedrinhas. Você sempre continua assim. Porque pelas histórias. E agora nós tivemos um caso muito bonito de uma moça modelo, né? Que teve um quadro de pânico e se curou maravilhosamente. Suspense, talvez ela consiga ir para dar o seu testemunho no Kairos. Durante o Kairos. Muito bacana. É uma mulher bonita, uma modelo mesmo, bonita. Nossa, gente, muito bacana. Mas uma menina de Deus, né? Nossa. E aí temos também o DVD, né? Porque, gente, comprando material de evangelização aqui na Canção Nova, os nossos livros, esse Kairos vai estar disponível como palestra. Esse foi um DVD que foram feitas coletâneas, tudo com esse tema, né? Então, emoção e alimentação, qual a relação? Então, foram feitos, assim, vários programas, foram pegos os melhores trechos. Tem uma entrevista com você também sobre depressão. Então, tudo isso ajuda a comunidade Canção Nova a alcançar os 100%, né? Esse é aquele livro que nós já comentamos, e esse é o mais recente, porque a gente sabe o quanto a alimentação, né, amor, faz a diferença entre você ver o copo meio vazio e o copo meio cheio. Então, muita ansiedade pode ser gerada também por falta de nutrientes. E é impressionante como a ansiedade e alimentação tem um link muito grande, né? Não é só a gente que vive, tem pessoa que não acredita. Aí a gente fala, faça a experiência. Mas, amor, eu queria que você convidasse os nossos telespectadores a também estar participando desse fechamento, né, dessas campanhas nossas que são assim tão sofridas para chegar no 100%, ainda mais nessa época, como você falou, ano passado de crise, instabilidade, desemprego e tudo mais. É uma época difícil realmente, e você imagine o grau de ansiedade que passa as pessoas que dirigem a comunidade de Canção Nova, né? Nossa, nem que tem uma responsabilidade enorme para manter tudo isso, simplesmente para evangelizar, não é para, sabe, não é para lucro pessoal. A gente que conhece de perto, né, as pessoas que dirigem e comandam a Canção Nova, a gente sabe que o dinheiro que chega aqui tem a utilidade, tem a coisa certa, não tem nada errado. Então, é muito importante, por mais que você esteja com problemas, sempre um pouquinho a gente consegue dirigir aqui para a comunidade. E eu acho que a comunidade precisa fechar a campanha esse ano, porque é muito difícil passar de novo com dívida para o ano que vem. Então, casas vão se fechando e, quer dizer, as oportunidades de evangelização vão diminuindo. Então, você que se aproveita da Canção Nova, dos programas, tanto do nosso programa de saúde, da rádio, da TV, não é? Quer dizer, é uma forma que vocês estão vamos dizer, recebendo informação. Isso tem um valor e que é muito importante que vocês contribuam.
contribuam mesmo. Eu estou pedindo hoje de uma forma até mais acalorada, porque realmente a comunidade precisa. E a gente sabe muito bem, eu repito, que o dinheiro que vem para cá tem finalidade certa. Exato. Não tem absolutamente nada de errado. Isso nós garantimos. Né? Então, essa é uma maneira de você também doar e de você presentear, porque às vezes falar de depressão é uma coisa difícil, né? Com uma pessoa que está passando por isso ou por uma Difícil. ansiedade. Mas dando um livro, Você fica quieto, um DVD, ou então um CD com dá a assim, palestra. sem nada, né? Dá um livrinho, não precisa exato. falar que tem depressão. Exato. Então, isso é uma maneira com a qual as pessoas podem estar ajudando a essa pessoa, né, entender o que está acontecendo e, por tabela, graças a Deus, também ajudar a comunidade. E você falou aquela hora do padioleiro, sabe? É muito importante isso que você falou. O padioleiro de Jesus, né? Porque o deprimido não vai no médico, Não. o cara com ansiedade não quer saber de médico. Quer dizer, você tem que pegar, às vezes, o indivíduo e levar para Deus. Né? Porque o cara deprimido não quer rezar, não quer nada, né? Não quer nada com a vida. Imagine, você acha que ele vai ficar ouvindo, querendo rezar? Ele não tem força nem para tomar banho. Exato. Você acha que ele vai querer rezar? Não vai. Então é importante que a gente reze por eles. Isso. A gente pegue na maca, né? Isso. E leve até Jesus. Né? Exato. E aí Jesus cura. Não tenha dúvida. E, gente, traduzindo vários grandes pregadores, eu aprendi uma coisa, que naquele momento que está acontecendo o evento, Deus muitas vezes dá uma graça especial para aquele momento. Então, nunca deixe de ir a um acampamento, traga quem você acha que precisa e, de repente, venha você para rezar pelos seus, né? Que a oração de intercessão a gente sabe que funciona muito bem. E nesse acampamento, é interessante esse acampamento, nesse Kairos, o diácono Nelsinho, que faz sempre conosco, ele ora, ele faz uma oração para todo mundo nesse momento. E realmente tem acontecido curas impressionantes. Né? Então, olha, gente, nós estaremos lá. Né? Depois vamos fazer o nosso momento também de autógrafos dos livros. Então, nós estaremos também com esse momento e o convite está feito. Né? Então, agora, cabe a cada 5 de fevereiro de 2017. Exato. É um domingo em Cachoeira Paulista. Logo cedinho, hein? Comunidade Canção Nova. Amém. Obrigada, meu amor, por mais uma participação. Esperamos por vocês.